A gente está muito próximo de confirmar essa região importantíssima das ações da IRBR3, então a gente precisa ficar atento, porque esse é um suporte importante que pode destravar aí finalmente o movimento da ação e a gente pode ter uma alta muito forte, tá? Então vamos rever todos os pontos importantes e esse vídeo aí é fundamental para a gente entender aí o nosso preço-alvo. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise de IRBR3, IRB Brasil. Vamos ver aí suportes, resistências, preço-alvo, tá? Tudo que o gráfico está nos mostrando dessa região que cada vez mais está se consolidando como uma região importantíssima. E aqui vai estar justamente o ponto de inflexão aí para a gente seguir o nosso próximo movimento de alta, tá? Como a gente já trouxe em algumas análises anteriores, a gente fechou aí praticamente o cenário que a gente tinha traçado semana passada e agora a gente tem que ver somente o gatilho justamente para destravar esse movimento que pode ser o que faltava aí para a gente iniciar um forte movimento de alta, tá? Então a gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje, por isso que ele é importantíssimo, tá? Antes da gente continuar, final do vídeo, canal de cripto, quem gosta também do mercado Bitcoin, clica aí e se inscreve, dá essa força pra gente e também vai ficar duas análises que eu acredito que seja importante para vocês darem uma olhada aí com esse Bovespa corrigindo. Tem muita ação aí dando bobeira com grandes oportunidades, tá? Então deem uma olhada aí também nos outros vídeos, tá? Então vamos lá. Semanal segue aquele desenho bem bonito que a gente tem aqui, tá? Que é um padrão de W, que é um clássico aí padrão de reversão em fundo, tá? Então a gente pode estar vendo justamente o fundo formado aqui nessa região. A gente depois desse W, a gente tinha dois cenários. Um cenário voltar a corrigir, tá? Dando um recuo aqui para depois iniciar o movimento de alta, que a gente vai ver agora no diário que essa chance é menor. E a gente está nesse cenário 2, que é a formação do W, seguido de um movimento lateral de acumulação, que nem está marcado aqui nesse retângulo vermelho que entre 37 e 48, tá? Para aí sim seguir um próximo movimento de alta. Então tudo vai depender dessa região que a gente vai olhar agora. No diário fica bem interessante de olhar, porque a gente já tem alguns sinais que esse padrão pode estar finalmente acontecendo. Isso aí vai destravar o preço e vai se tornar aí uma belíssima oportunidade nas ações do IRB, tá? Então, semanal ficar de olho nos 36 como suporte muito importante e 40, vamos botar R$ 50 aqui, uma resistência também muito forte, tá? Passando aqui para o gráfico diário, a gente vê aquele cenário que a gente tinha traçado na semana passada, onde a gente teve esse gap de alta, tá? Seguido do que? O fechamento do gap. Travamos aqui. Aparentemente a gente já está tendo uma boa defesa aqui dos comprados nessa região. E a gente destravando essa zona é o que vai em direção ao nosso cenário de alta e ao nosso preço-alvo, tá? Por isso que vale a pena a gente ficar de olho no que pode acontecer agora. E quando a gente for fazer aqui as nossas projeções, a gente vai ver como essa zona aqui é importante, tá? Então a gente fechou o gap, que era a nossa região mais importante que a gente tinha visto na semana passada, e agora a gente precisa saber se o preço vai ter força para iniciar o movimento de alta ou a gente vai perder esse fundo aqui, tá? Então a partir de agora, depois desse cenário todo desenhado, a gente tem ou perde os 36,50 e aí a gente desarma praticamente esse cenário, ou a gente rompe esses 43 e a gente vai ter uma alta probabilidade de ver esse cenário acontecer e a gente seguir o movimento de alta, tá? Então tudo isso a gente vai projetar a partir de agora, depois que quem não for inscrito der aquela ajuda bacana para a gente se inscrever, ativar as notificações, isso ajuda muito a gente a continuar crescendo. Se está gostando do nosso conteúdo também, deixa aquele like, ajuda demais. Se deixa um comentário, qualquer coisa, isso ajuda também o nosso alcance, aumenta, a gente chega para mais pessoas. Isso é muito bom aí para o nosso trabalho. Então dá essa força para a gente também, deixa um comentário, qualquer coisa, vocês estão comprados, vão comprar, se gostam da ação ou não, deixa aí nos comentários, tá? Também temos a nossa área membros, clique aí no botão seja membro, a gente tem um vídeo explicadinho aí todos os benefícios de cada categoria. Então cliquem aí, vejam bastante conteúdo, bastante coisa boa, e escolha a categoria que combina aí mais com o perfil de vocês, tá? Também temos o nosso curso para quem quer entender essas técnicas que eu uso para operar, tá? Para pegar bons movimentos de alta de longo prazo
Primeiro link da descrição, vocês vão ter acesso vitalício ao nosso conteúdo e também a nossa comunidade no Telegram, tá? Então vocês adquirem uma vez o nosso conteúdo e ficam para sempre lá na nossa comunidade. Então vamos continuar aqui, tá? O que a gente pode projetar aqui? A gente tem um cenário de um movimento de acumulação aqui, então vamos substituir esta reta que a gente tem aqui, vamos substituir por um retângulo. Então a gente tem aqui, ó, topos bem definidos, tá? Topo, topo. Aqui eu considero um falso rompimento. Fundo, fundo, falso rompimento, fundo, tá? Então o gatilho tá justamente nesses dois pontos aqui. A gente rompendo essa região dos 40 e vamos botar aqui com uma sobrinha, vamos ver, rompendo os 43, a gente abre o nosso cenário de alta. Rompendo esses 37, a gente abre o nosso cenário de baixa. A gente vai ver os dois cenários agora, tá? Então por isso que vale a pena ficar atento, por causa que caso a gente ative o nosso cenário de alta, para quem já acompanha em nossos vídeos está sabendo, mas para quem ainda não viu, a gente vai ver justamente o nosso preço-alvo e o porquê que é tão interessante a gente ficar de olho aí nas ações do IRB, tá? Então vamos apagar aqui. Vamos para o gráfico semanal e a gente vai ver aqui justamente o nosso cenário de baixa, tá? Caso a gente perca os 37, como a gente viu, a gente ativa o nosso cenário de baixa, onde a gente deve ir primeiro nos 33, depois nos 23, tá? Esse é um cenário que eu acredito que seja o menos provável. Eu não acredito ainda que a gente vai fazer esse movimento, por isso que eu estou mais focado no rompimento do topo, tá? Mas em qualquer maneira, caso a gente rompa, a gente já tem os nossos objetivos traçados, tá? Caso a gente rompa os 43, a gente vai ter nada mais, nada menos do que um movimento de alta, seguido de movimento corretivo lateral e acumulação, e a gente vai romper para cima, cumprindo todo esse movimento aqui para cima, tá? Isso aqui nos jogaria lá para casa dos 110, 120 reais, tá? Que é justamente muito próximo dessa zona aqui, que foi o início de todo o movimento de baixa, tá? Então, se a gente for olhar a questão risco-retorno, é uma belíssima oportunidade, porque a gente tem aqui um risco aí de 10%, por um alvo aí de mais de 200%, tá? Sempre lembrando longo prazo, tá? Aí a gente segue então com essa belíssima oportunidade e tô com certeza de olho na ação. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação, já sabe, deixa nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!